Muito bom dia, vamos começar essa sexta-feira, 26 de março aqui para terminar essa semana, mais uma volátil como tem que ser no mundo inteiro e particularmente no Brasil. PIB dos Estados Unidos ontem, no trimestre, veio 4,3 de alta, com a expectativa de 4,1, melhor do que o esperado. Pedidos de seguro-desemprego semanal, a melhor semana desde que começou o coronavírus, tá? 684 mil pedidos, lembrando que na semana passada foram 730 mil. Hoje tem inflação dos Estados Unidos, que deve vir 0,1 em fevereiro, lembrando que tinha vindo 0,3 em janeiro, e no ano deve manter ainda em 1,5. Lembrando que o Banco Central americano aceitará mais de 2% quando a inflação chegar nesses níveis, tá? Portanto, ainda está longe. E Joe Biden dobrou a meta dele de vacinação, 200 milhões de vacinados em seus primeiros 100 dias de governo. Se isso se concretizar, 60% da população americana já vai ter tomado a primeira dose até o final do mês de abril, tá? Vice-presidente do Banco Central Europeu, Luiz de Guindos, falou que tem grandes chances reais do primeiro trimestre europeu vir com queda, por conta da vacinação lenta e de lockdowns de novos países agora, tá? Vendas no varejo da Grã-Bretanha cresceu 2,1% no mês, mas no ano ainda teve uma queda maior do que o esperado. E o PIB da Espanha ainda do quarto trimestre veio 0,0, que era esperado, e no ano uma queda de 8,9, quando a expectativa era de queda de 9,1. Então veio um pouquinho melhor do que o esperado. A África do Sul manteve seus juros em 3,5% ao ano e o Japão a sua deflação menos 0,2% anual, tá bom? Vamos falar do Brasil aqui, que tem às 9h30 da manhã investimento estrangeiro direto no mês de fevereiro em dólar, expectativa de 6,1 bilhões de reais. E a votação do orçamento, que era tão esperada ontem, deputados e senadores tomaram protagonismo mais uma vez e levaram 48,8 bilhões de reais em emendas parlamentares para obras em seus redutos eleitorais. Vamos lembrar o que eu falei aqui no começo da semana. O orçamento do Brasil, basicamente de 1,5 trilhão de reais, desses 1,5 trilhão, 94% são despesas obrigatórias, não tem como mexer, e grande parte vem com salários, benefícios, previdências. Os outros 6% é o que sobraria para investimento. Quanto representa esses restantes 6%? Mais ou menos 86 bilhões de reais. Desses 86, para o orçamento de ontem o governo teve que cortar 17 bilhões. Por quê? Para não estourar o teto de gastos. E novamente, por quê? Porque as despesas obrigatórias não são reduzidas como devem ser. Cada ano que passa, com a correção da inflação, as despesas obrigatórias vão tomar conta de 100% do orçamento brasileiro. E mais uma vez a gente vê políticos aqui, senadores e deputados pedindo mais orçamento e ganhando mais orçamento na votação. Técnicos do Ministério da Economia tentaram impedir, mas obviamente foram vencidos pela força dos deputados e senadores que levaram mais dinheiro em benefício próprio. E é assim que funciona o Brasil, e daqui a pouco a gente tem basicamente 100% do orçamento tomado por despesas obrigatórias, e aí sobra zero para investimento, e mais uma vez a gente caminha para esse território brasileiro, do Estado inchando, crescendo e sendo cada vez mais eficiente, como ele é por natureza. Bom, de qualquer maneira, lembrando que o Brasil ainda tem 35 bilhões de gastos de crédito extraordinário para pagar esse ano, que são do ano passado, tá? Gastos do ano passado. Tem que encaixar dentro do orçamento, do teto de gastos, mas obviamente ninguém quer diminuir as despesas obrigatórias, que passa por diminuir benefícios dos políticos. Esperemos que a reforma administrativa passe de verdade. Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.